dia, pessoal. Então, eu tô aqui montando esse vídeo para vocês, para a gente trabalhar a questão do PET 4, né, a semana 4 aí, a parte das religiões de matriz africana. Semana passada a gente conversou sobre o cristianismo, né, a igreja católica, que passou a ser a igreja oficial, a igreja oficial do Império Romano. E hoje a gente vai ver alguma coisa sobre as igrejas africanas. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, é necessário compreender como que eram as religiões dos povos africanos das etnias Nagô, Yoruba, Fon, Jeje, Bantu e outras, que foram capturados e trazidos de formas desumanas para o Brasil, né? Foram os escravos que aqui chegaram. Primeiro que eram povos de tradição, etnias e aspectos culturais próprios, desenvolvidos de acordo com a sua história, que lhes conferiam uma visão de mundo e religiosidade única. Neste sentido, devemos levar em consideração a diversidade e a singularidade existente no continente africano. Praticavam uma religião de culto aos ancestrais, que se manifestavam nas famílias e em suas linhagens. Os orixás, miquize, fazem parte dessa tradição e representam a força de cada família, tendo a função de proteger sua sobrevivência. Além desses grupos, também foram trazidos povos como Alsás e Malês, que tinham o islamismo como religião e eram alfabetizados em árabes. Nenhum desses grupos possuía permissão para realizar seus cultos no Brasil colônia. Por quê? Porque eles eram considerados contrários à religião oficial, que era o catolicismo. Além disso, muitos senhores acreditavam que praticar a religião de seus povos de origem faria com que as pessoas se recordassem da liberdade que tinham na África e se rebelassem. Então, os negros, na condição de escravos, de escravizados, transportados para diversas partes do Brasil, foram obrigados a negar a sua identidade, suas crenças religiosas, e foram separados de suas famílias de sangue, tendo seus laços consanguíneos rompidos. Desse modo, desenvolveram formas criativas de construção de vínculos parentais, agora não mais apenas no sangue e no nome da família, mas na capacidade de novos e complexos laços, tendo o culto dos ancestrais um meio primordial de reconciliação. O ato de reconciliação foi uma forma encontrada pelos negros africanos e seus descendentes para manter o sentimento de pertença e da experiência vivida na África. Uma das características importantes das tradições de matriz africanas é o culto dos ancestrais, uma das práticas sociais mais importantes para os grupos étnicos africanos e caminho efetivo de reconciliação com seus ancestrais. Os africanos, ao chegarem na Nova Terra, eram submetidos à conversão religiosa, obrigados a seguir a religião oficial cristã católica. Diante disso, os negros necessitavam encontrar uma forma que tornasse possível viver sua verdadeira fé. O sincretismo religioso foi, naquele primeiro momento, uma força de proteger sua fé e sua cultura da dominação do colonizador. O sincretismo religioso é caracterizado por uma associação da tradição de duas ou mais culturas religiosas distintas, resultando em uma terceira cultura diferente das duas anteriores. No caso brasileiro, os africanos utilizaram a estrutura católica de devoção aos santos para disfarçar a sua verdadeira devoção aos orixás. Dessa forma, quando os negros desejavam cultuar Iemanjá, faziam suas celebrações alegando ser para Nossa Senhora da Conceição. Muitos templos católicos erguidos nesse período para uso dos negros abrigam referências e simbolismos dos orixás e a sua devoção. Então, a sua decoração. Acontece que também eles queriam fazer as festas dos orixás. Então, o que eles faziam? Eles faziam aquelas rodas. Das rodas, eles colocavam as imagens dos santos da Igreja Católica, mas cada santo representava o seu orixá. E ali eles dançavam, eles cultuavam os seus orixás, e o dono da terra via aquilo e falava: meu povo é todo católico, quando na verdade não era nada. Eles estavam enganando os senhores da terra, os seus donos, entre aspas, mas eles estavam cultuando os seus orixás, e eles estavam certos, né? Então, a luta dos povos africanos para manter a sua cultura deu origem a duas principais religiões no Brasil, que é o candomblé
e a Umbanda. Então, só que a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, porque são religiões diferentes. Vieram da África, tem muito da ancestralidade deles, porém diferente. Então vamos lá. O candomblé, ele tem mais ou menos 5 mil anos de existência. A Umbanda, ela foi fundada no século XX. Então, em relação ao candomblé, ela é bem nova. O candomblé é uma religião brasileira com elementos trazidos da África, elementos que foram reinventados e adaptados às realidades do novo continente, de forma particularmente criativa. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, composta por culturas africanas de tradição bantu, gegê e nagô, dentre outras ameríndias e europeias, como a católica e o kardecista. O novo candomblé, ele tem origem em idiomas africanos e pode significar negro, atabaque, dança com atabaque ou até louvor ou petição por algumas coisas ou alguém. O nome Umbanda, derivado do idioma africano quimbundo, bantu, e significa sacerdote ou curandeiro. Candomblé é a religião mais comum entre os descendentes dos povos africanos trazidos para o Brasil, embora atualmente já esteja mais popularizada. Umbanda é uma religião aberta a todas as pessoas desde a sua origem. Candomblé é uma religião monoteísta, possui um único Deus, chamado Olorum, Ketu, Nizambi, né, da Angola. Abaixo desses há os agentes, os orixás, o Minkisi, são forças divinizadas da natureza e os ancestrais, respectivamente. Umbanda também é uma religião monoteísta, mas ela aceita a figura de um único Deus, como no cristianismo. Os orixás são intercessores entre o Pai Maior, Nizambi, os guias e seus adeptos. Exercem o papel de mediadores, similar aos dos santos do catolicismo, certo? Bom, candomblé, ele é constituído por uma hierarquia fixa, certo? É aquela hierarquia e não acaba. A Umbanda é uma hierarquia flexível, ela pode mudar. No candomblé, são feitos sacrifícios, sacralização de animais, vegetais, minerais. Isso é importante. Por quê? É um meio de sacralização que se dá a comunhão entre os adeptos e o que o sagrado comunitariamente. Na Umbanda, em algumas de suas formas, como as africanizadas, há sacralizações de animais, mas em outras, como a esotérica, esses rituais não são praticados. No candomblé, os sacerdotes não existe dedicação exclusiva, mas ser pai ou mãe de santo é uma atividade que exige grande dedicação. Há muitas restrições alimentares, vestimentas, atitudes. Em alguns momentos ritualísticos e sociais ficam numa vida comum, ocidental e moderna. Na Umbanda, o sacerdote não precisa se dedicar exclusivamente à Umbanda. Há também a organização litúrgica com proibições, limitações similares às dos candomblé, contudo com muito mais flexibilidade, como por exemplo tempos menores de preceitos alimentares, interdições sociais cotidianas, né? No candomblé existe a excorporação dos orixás, mas eles não falam, mas dançam e dão o axé, quer dizer, bênção. Os pais e as mães de santos podem dar conselhos e fazer consultas através de diversos oráculos, como os obis e os búzios, por onde as divindades acima se manifestam. Na Umbanda, a incorporação de espíritos que já viveram na Terra, chamados de orixás, entidades guias, eles podem dar consultas e conselhos diretamente às pessoas. Aqui tem uma coisa bem interessante, eles fazem tudo para agradar os seus orixás. Por quê? Porque os seus orixás, eles são extremamente ciumentos. E se você não fizer alguma coisa para eles, eles podem te castigar. Então, certo? Então, existem algumas curiosidades sobre as religiões de matriz africana no Brasil. Muitas pessoas se referem às religiões africanas através do termo macumba. Na realidade, macumba é o nome de uma árvore africana ou de um instrumento de percussão feito com essa madeira. Então, não se deve chamar assim as religiões afro-brasileiras, porque é uma forma pejorativa de se referir a elas. Isso é intolerância, está errado. No Brasil, a maior incidência de casos de intolerância religiosa é contra as religiões de matriz africana, porque é a forma como
eles vieram e que foi acontecendo até hoje, ela é muito intolerante, é muita caso de intolerância religiosa. Embora umbandistas e candomblecistas acreditam nos orixás, a forma como eles acreditam tem algumas diferenças, e tem mesmo. No Brasil, a MPB, Música Popular Brasileira, foi um importante meio de divulgação e popularização das religiões afro-brasileiras. E a gente tem hoje, por exemplo, Ivete Sangalo, tem uma música que fala assim, e vai rolar a festa, vai rolar, tem Nego do Bando, tem... Quer dizer, ali ela vai colocando os orixás, né? Muitas pessoas associam indevidamente as entidades das religiões afro-brasileiras ao demônio. Isso tem sido motivo para que muitos sejam intolerantes com essas religiões. Não é, né? Bom, na Umbanda, os guias espirituais, as entidades que incorporam, podem ser consultadas. Em geral, fazem referência a tipos comuns da cultura brasileira, como os caboclos, os espíritos de índios, pretos, os velhos, os espíritos negros que foram escravizados, os baianos, pessoas que viveram na Bahia, os marinheiros, pessoas que trabalharam no mar, o herês, meninos de Angola, espíritos de crianças, exus, bombogiras, né, popularizados como pombagira. De acordo com a doutrina umbandista, o sofrimento que essas pessoas tiveram em vida lhes ajudou a evoluir e se tornaram espíritos de luz, que na perspectiva continuaram a ascender espiritualmente, devem fazer caridade. Os principais orixás cultuados no Brasil são o Exu, Aluvaia, comunicação entre homens e os demais orixás, Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, guerreiro, Omolu, que é da saúde, Xangô, que é a justiça, Trovão, Yansan, que é das tempestades, Oxaci, que é da caça, Nanã, Zubarandá, águas profundas, Iemanjá, mãe das águas salgadas, Oxum, que é a senhora das águas doces, fertilizantes, Oxumaré, que é íris, continuidade, né? Ossan, que são as matas, e Oxalá, que é a sabedoria, certo? Bom, então eu espero ter ajudado vocês, e a única atividade é para você copiar esse caça-palavras. Nesse caça-palavras você vai encontrar 18 palavras que estão relacionadas ao texto que foi lido, que foi comentado. Espero ter ajudado. Façam as atividades, bons estudos.